Olá, amigos, estamos iniciando mais um ACS na TV, um programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Olha, eu esperei muito por esse momento. Palavra de honra, confesso a vocês abertamente que eu esperei por esse momento. Nosso entrevistado de hoje é um grande amigo, que eu venho há muitos e muito tempo sonhando com essa entrevista, pela amizade, pelo conteúdo, por tudo que ele representa. Marcos Medina Leite, reitor da Universidade Católica de Santos. Que honra! Muito obrigado, Márcio. Tudo bem? É uma alegria estar aqui. Também. E eu, principalmente, eu disse e repito, há muito tempo eu tentava essa conversa com você, aqui é mais um bate-papo descontraído. Faz um tempo, nós estivemos juntos aqui conversando, sim, mas já faz um bom tempo. Sim, mas na TV é a primeira vez. Eu acho que entrevista na TV é a primeira vez. Talvez então, tá seja. Bom, vamos falar de reitor da Unisantos, vamos começar com falar de educação. Você participou, e a Unisantos participou diretamente, de um processo recente da Associação Comercial, da qual a Unisantos é associada, da criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Santos, o CONDESAN. Foram 9 grupos, você participou, inclusive nós recebemos os candidatos, continuamos recebendo os candidatos para ver se eles assumem o compromisso. Um dos grupos era de educação e tinha 2 ou 3 representantes da própria Unisantos. Você avaliou esse material. O que você achou do resultado, primeiro da criação do CONDESAN, que era um sonho seu, tenho certeza, e também do trabalho do Grupo de Educação Medina? Olha, CONDESAN não diria que é um sonho, Márcio, é mais que isso, é muita responsabilidade, né? E eu partilho essa responsabilidade com você, porque você é um entusiasta dessa ideia desde sempre. É também um desafio para a Associação Comercial, que está vinculada à história da cidade, à história da região, desde sempre. Portanto, eu vejo mais que um sonho, é uma responsabilidade assumida numa outra dimensão. Eu acho que sobre isso nós precisamos conversar bastante. O grupo de educação teve um trabalho muito intenso. Houve uma representação de muitas instituições aqui da região. Nome do coordenador? Professor Alexandre Saul. Isso, muito bom professor, aliás, muito bom professor. Um abraço para ele e o nosso reconhecimento público pelo grande trabalho. Professor do nosso programa de pós-graduação em estrito sensu em educação, mestrado, doutorado. O trabalho foi muito bem articulado, houve uma participação grande, muitas instituições de educação superior, também representação da educação básica. A discussão versou sobre como potencializar o papel do professor, sobre o engajamento na formação dos nossos estudantes em todos os níveis, a preocupação com a educação como mola propulsora do desenvolvimento, e o grupo foi muito feliz. Uma quantidade grande de ideias que eu acredito serão bem aproveitadas pelos candidatos. Mas mais que isso, são compromissos que nós mesmos vamos construindo como nossa caminhada, né? Porque se colocamos ali, nos comprometemos em realizá-los. É verdade. Independentemente de quem esteja à frente do Executivo Ou municipal. pelo menos cobrar, né, Medina? Pelo menos cobrar. Cobrar no sentido, entre aspas, cobrar articuladamente. Não articular, no sentido de articular e dizer, olha, propusemos esses compromissos, esses desafios e oportunidades, foram os termos usados pela coordenação, pelo ex-prefeito Silvio Barros de Amarante Santim. Então, vocês assumiram esse compromisso. Nós recebemos lá na associação, você participou, vários candidatos. E a maioria me pareceu um pouco comprometida. Um pouco não no sentido negativo. Me pareceu comprometido com o projeto do CONDESAN. Eu acho que, no geral, todos se mostraram comprometidos e, ao mesmo tempo, satisfeitos, porque foram chamados a dialogar a partir das ideias, né? Eu acho que essa talvez seja a grande perspectiva do homem público, bem intencionado, perceber que a sociedade está disposta a trabalhar com ele pela transformação da cidade, da região, pela busca dos caminhos do desenvolvimento. E acho que nós pudemos perceber em todos que estiveram conosco que há uma intencionalidade muito positiva, né? É construir um caminho. E o que me chamou a atenção, Medina, já para passar depois para outro assunto, que eu tenho pelo menos 350 assuntos para conversar com você, o programa teria que durar o dia inteiro, mas o que me chamou a atenção, no momento que houve esse protagonismo da Associação Comercial, junto com a Unisantos, junto com os senhores, que é o Sindicato de Bares e Restaurantes, e a Secob, os 4, quando nós tivemos esse protagonismo, me chamou a atenção a espontaneidade das pessoas participando dos grupos. Foram criados, repito, 9 grupos, e as pessoas ligando, eu quero participar. Isso é uma resposta da sociedade civil. Será que está havendo aquela conscientização da sociedade civil que nós tanto sonhamos e tanto desejamos? Eu acho que sim. Mas acho também que nós estamos vivendo um momento de reflexão sobre o próprio sentido da democracia representativa. Esse modelo
já vai demonstrando uma certa insuficiência. As pessoas desejam envolver-se mais, o que é ótimo, né? Excelente. Excelente. Então, mais do que pensar bem sobre quem eleger, qual será o voto, quem será o candidato, a gente sempre diz que é necessário votar com consciência, mas é necessário muito mais que isso, né? A participação contínua nos encaminhamentos, nas questões que envolvem a cidade, enfim, isso se faz continuadamente. Se as pessoas estão dispostas a assumir esse compromisso em várias das áreas que envolvem a gestão pública, isso é ótimo. Isso é muito bom, muito bom. Eu senti isso, fiquei muito feliz. E repito aqui, reitero aqui, foram muitas pessoas ligando. Posso participar? Posso participar? Grupo de desenvolvimento econômico, grupo de gestão, grupo de turismo, grupo de educação, grupo de saúde, grupo de segurança. Foram mais de 100 pessoas? 150? Mais de 100 pessoas, mais de 100 pessoas, mais de 100 pessoas. Espontaneamente? Espontaneamente, isso é que me chamou a atenção. Isso mostra, talvez, esse processo mais maduro de conscientização e a vontade de participar. Não deixar que o prefeito tem toda a autoridade, é a maior autoridade administrativa da cidade, mas não deixar que ele governe sozinho, entre aspas, né? Claro. Tem que assumir compromisso. O mais importante, que é um dos grandes problemas do Brasil, Medina, o contexto do Condesan, ele envolve em planejamento. Planejamento não é um negócio para 5 anos, é para até 40 anos, não é isso? Planejamento é fundamental, né? Para muito mais tempo, né? É. Olha, pensar a cidade para daqui a 40 anos... Eu acho que aí a gente vence um modelo, Márcio. Nós estamos superando aquele modelo que o gestor público se assemelha a um síndico. O gestor público planeja para muito mais longo prazo questões estruturantes, questões estratégicas. É preciso pensar para daqui a 40 anos não como estarão as nossas avenidas, as nossas ruas, o nosso calçamento. É necessário pensar como estará o desenvolvimento da nossa região, a empregabilidade, a geração de renda, a perspectiva de fixar talentos aqui na região, de desenvolver outros motes, né, econômicos, outras perspectivas econômicas. Então, esse planejamento requer envolvimento, requer participação de muito mais gente. E que bom que isso foi iniciado, eu também acho. Usando talvez alguns modelos vindos de outras regiões do país, mas adaptado às nossas circunstâncias. Isso é sempre importante. E o planejamento eu acho fundamental. Não se trata ali, é lógico que obviamente você não pode prever o que vai acontecer daqui a 40 anos, mas o que é que a gente, na essência, o que é que nós buscamos? É que os projetos sejam projetos da cidade e não projetos de um governo apenas, né, Medina? Ou seja, Medina fica 4 ou 8 anos, depois entra o Márcio, 4 ou 8 anos, eu não dou sequência aos seus projetos, aos seus planos, e principalmente aqueles de longo prazo. Eu acho que isso é essencial no Brasil. Eu estava vendo o número essa semana passada, sem crítica absolutamente a ninguém, o número de obras paradas no país é um negócio absurdo. Se derem sequência e concluírem, já vão fazer uma revolução em termos de infraestrutura. Por isso que o planejamento é fundamental, não é isso? Mas eu acho que ele é também reflexo de como a sociedade se posiciona, se apresenta diante das propostas do gestor, do prefeito, governador ou presidente eleito. Não é? Essa ideia de que teremos alguém incumbido de encontrar as soluções, esse modelo mais do que superado. A sociedade precisa encontrar o seu caminho, precisa encontrar o seu modo de construir o caminho. Quando nós entendermos, e acho que temos compreendido isso, de que independentemente do gestor eleito, a responsabilidade é nossa, aí se viabiliza o planejamento. O gestor não poderá fazer o planejamento. Quem vai fazer o planejamento é a sociedade, e o gestor trabalhará com ela o planejamento. Se assim for, nós teremos como construir projetos que superem um período de 4 ou 8 anos, eventualmente. Uma recondução. Mas é preciso assumir essa responsabilidade. Nós vamos fazer o primeiro intervalo e voltamos em instantes com Marcos Medina Leite, amigo e reitor da Universidade Católica de Santos. Fique conosco. Voltamos com o nosso ACS na TV, programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Nosso convidado de hoje, Marcos Medina Leite, reitor da Unisantos. Tem tantos assuntos que a gente precisa parar para pensar, mas eu tenho um que eu acho importantíssimo. Eu vou falar já de pandemia, de volta às aulas, aula virtual, aquela coisa toda, então já vou falar disso.
Mas o modelo, principalmente, a gente vê na Europa, em Londres, vou dar um exemplo, na Inglaterra. Por que nós não temos o ensino integral aqui? Qual é a opinião sobre o ensino integral? Numa dessas viagens que nós fazemos anualmente para visitar portos do mundo, me aprofundei um pouco. E na Inglaterra, em Londres, por exemplo, nenhuma criança pode ser vista na rua das 8 às 17 horas. Se for, é parar de ouvir. O que você está fazendo aqui? Porque a aula vai das 8 às 17 horas. E a gente sabe que o nosso nível de preparo, a base dos nossos estudantes era muito fraca, infelizmente, muito mais em função dos problemas sociais. O que é que você acha do ensino integral e da implantação obrigatória no país? Olha, o ensino integral já vem acontecendo em algumas experiências, Sim, inclusive da escola pública. E ele já tem demonstrado um diferencial de formação significativo. Só um instante, permita. Como estudo bilíngue, o que tinha que ser obrigatório? O que tinha que ser obrigatório? Desculpe, me veio agora, eu não podia deixar de interromper, por favor. A questão é escolher quais serão as línguas. Mas Não talvez estou duas, defendendo, Medina. talvez Por três. exemplo, eu como Poderia jornalista... ser até trilíngue. Não, eu como jornalista, se for trio, falar 4, 5 idiomas, mas eu viajei, com a máxima humildade, como profissional, pessoalmente não teria condições, mas como profissional, como jornalista, eu viajei praticamente o mundo inteiro. O mundo inteiro. E é o único idioma que entra, desde Vicente de Carvalho, Guarujá, a Xangai, é o inglês. Inglês. Então é por isso que eu disse o inglês, desculpe. E nada contra, ao contrário, muito favorável a isso também. E as experiências também demonstram que isso representa uma abertura de perspectiva de vida, de experiência para as pessoas. Então, se você me pergunta a minha opinião sobre o ensino integral, sou favorável. Sim. Ainda mais num país como o nosso, carente em todos os aspectos, assegurar que a criança esteja na escola, resguardada, atendida e se alimentando, isso já representa um ganho enorme. Uma das consequências agora da pandemia, e que preocupou muitas famílias, a ausência da formação por conta da escola fechada, principalmente a escola pública fechada, mas também a ausência da condição de alimentação regular das crianças, porque lhes faltou a merenda, uma vez que, estando em casa, não tinham acesso à escola. Sim, sim, sim. Então, a escola representa... A que ponto chegamos, hein? A escola representa, desculpe se posso falar mais até que a um azar. educação. A escola passou a ser mais importante, e eu admito a grande importância, mas ela, por um foco, ela passou a ser mais importante pela merenda do que pelo conteúdo, pela base, pelo estudo. Tomada essa perspectiva, Márcio, qual o papel da educação, né, num país como o nosso? Ele é papel fundamental. Ele Educacional e social. Ele representa a possibilidade de avançarmos de fato numa agenda de desenvolvimento. Não há agenda de desenvolvimento possível sem educação. E nós não devemos, a princípio, imaginar que se trata de uma escolha entre educação básica e educação superior. Nós estamos falando da educação necessária em todos os níveis, porque a educação básica não prescinde o professor, que se forma no âmbito da educação superior. Portanto, elas estão intimamente relacionadas e ligadas. A opção pela educação integral eu considero excelente, mas é necessário ter uma decisão política e de planejamento. Vamos falar de novo do Condesan e do planejamento de longo prazo para a nossa região. Os nossos índices de desenvolvimento no campo da educação, se considerados de uma maneira fria, podem ser pensados como muito positivos, mas eles consideram uma realidade tomada em média. Se ela é avaliada pontualmente, detalhadamente, microscopicamente, nós veremos ilhas e muitas ilhas de pobreza e de indicadores defasados em relação ao desempenho mínimo que seria esperado. Então, esse é um conteúdo, essa é uma pauta fundamental para o nosso desenvolvimento. Algumas das regiões, algumas das cidades aqui da região têm optado pelo desenvolvimento do ensino integral e têm avançado nesse aspecto. Isso lhes possibilitou um avanço também nos indicadores, no IDEB, por exemplo. Mas isso, lamentavelmente, ainda não é uma política deflagrada, né, comum em toda a região metropolitana. Seria o ideal, né? Seria. Entrar, vai 15 para as 8, com refeição, com um cafezinho, 10, 10 e meia, um lanche, almoço e o estudo no período da tarde até 5 da tarde. 5 da tarde que vai para casa,
ver desenho, porque por exemplo, faço porque as obrigações em 2 períodos você já praticamente fez. Seria O que ideal. se abre de possibilidade, não é, para desenvolver com a criança, Até com o prática de jovem. esporte, até a prática de esporte. Veja o modelo das universidades americanas. Quando não se tem o esporte como um esporte de competição, mas como parte do processo educacional, isso é fundamental para todos. Esse é o modelo americano. E, por razões familiares, eu acompanho muito essa linha das universidades americanas. Se você fala bem inglês, se você pratica bem o esporte, você automaticamente é convidado. Já tem oportunidades para você vai jogar, você vai praticar seu esporte, vai defender a universidade viajando com tudo pago, com toda a infraestrutura. Mas no final do semestre, as notas. Não foi bem? Sai do esporte, perde bolsa e, se for o caso, vai de volta para o Brasil. Só para terminar esse bloco, porque depois eu tenho um assunto importantíssimo que você vai adorar, mas eu vou fazer uma certa suspense, porque você viveu esse assunto intensamente. Nós estamos terminando o segundo bloco. Há uma resistência para a volta às aulas. Me reporto agora a informação que tive ontem das universidades americanas, que estão enviando e-mail para os seus alunos que estão em casa, dizendo o seguinte: próximo semestre, 2 presenciais, 3 virtuais durante a semana, ou simplesmente tudo virtual. Estão dando a opção de tudo virtual. Há uma resistência muito grande a esse retorno presencial, lá e aqui. E hoje cedo vi na Jovem Pan, vou dar o crédito, Brasil, Índia e Estados Unidos são os campeões em números de casos. Você é contra ou a favor da volta, digamos, acho que não sei esse ano, agora, não sei, bom, esse ano, ou o ano que vem, a aula presencial. Qual é a sua opinião? Contra ou a favor é muito maniqueísta. É um fla-flu aí. É um fla-flu, não pode se tratar esse assunto. Qual é a sua posição sobre isso? Desculpe. É impossível que alguém, no tempo presente, se desenvolva sem usar todas as estratégias viáveis de acesso à informação e ao seu processo educacional. Portanto, o uso da tecnologia não deveria ser uma alternativa à atuação presencial, mas ele deve conviver com a atuação presencial. Nós temos que ter as 2 modalidades. A formação, hoje, não prescinde mais de uma ou outra. As 2 são fundamentais. Retornar depende de uma condição de saúde pública. Nós, na verdade, somos reféns de um processo avaliado por outra instância, que é a instância do gestor de saúde. Existe condição de assegurar um retorno seguro? Em alguma medida. Segurança absoluta não existe, porque toda a convivência social, né, cria a oportunidade para que, enfim, haja contatos e isso pode suscitar algum tipo de transmissão, e não estamos falando necessariamente da Covid-19, nós podemos falar de tantas outras doenças. Até acho que nós tínhamos que conversar sobre outros aspectos, né? Este país que está discutindo... Mas nós vamos fazer outro programa, pode deixar, mas vamos marcar. Esse país que está discutindo se volta ou se não volta é aquele no qual o sarampo já decidiu que voltou. É verdade. E olha que por que o sarampo voltou? Porque parte da nossa população decidiu que é desnecessário vacinar-se. Então, o posicionamento diante das alternativas que são apresentadas à população refletem também nas consequências que advêm das decisões tomadas. Se uma parte de nós não se vacina, todos nós passamos a correr um risco diferente. Se alguns de nós não nos protegemos, é claro que criamos para os demais um risco potencial também de que ele se veja, né, infringido por algum mal ou alguma doença. Essa questão que envolve o retorno às aulas dialoga com esse desafio. Dizer que sou favorável, não podia encostar aqui, não há problema, não há problema. Dizer que não seja favorável ao retorno, eu não estaria sendo sincero. Eu sou muito favorável. A diferença é brutal entre o presencial e o virtual. E porque e não se trata, Márcio, não se trata de dizer que o presencial é melhor que o virtual. Não se trata disso. Se trata de assegurar que a pessoa possa ser educada na integralidade. E o contato interpessoal nos educa para além da objetividade de determinado conteúdo assegurado pela via digital.
né? A interação entre as pessoas educa para muito além do conteudismo que se espera de uma disciplina ou que se espera de uma matéria na educação básica. A convivência social ensina regras, não é, de respeito, de aceitação, de tolerância, de exercício da diferença, e isso é muito fundamental para todos os níveis, inclusive na educação superior. Nós vamos fazer o segundo intervalo, segundo e último intervalo da nossa conversa com Marcos Medina Leite, e voltamos, e no retorno eu vou provocá-lo. Vou provocar. Primeiro ele vai concluir, vou pedir para que ele conclua se a Unisantos, no caso, já voltou, vai voltar, ou volta só ano que vem, ou não volta o ano que vem, continua virtual. Depois eu vou provocá-lo. Fique com a gente. Mais uma vez, voltamos com o nosso acesso da TV, programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Nosso entrevistado, Marcos Medina Leite, reitor da Unisantos, Universidade Católica de Santos. Estava no último bloco, no final do último bloco, você estava contextualizando, né? Volta, não volta, presencial, virtual. Na Unisantos especificamente, Medina, como está o momento? Ainda está só virtual, já tem algumas atividades presenciais? Volta, digamos, totalmente esse ano presencial, ou só o ano que vem no primeiro semestre, ou nem no primeiro semestre? Em função do que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Não sabemos, mas como você bem lembrou no bloco anterior, o planejamento é fundamental. Sim, lógico. Pode ser necessário, o planejamento não é aquilo que vai acontecer, mas o planejamento é aquilo que nos prepara para as possibilidades, né? Tem que ser um planejamento amplo, né? E, portanto, né, nós temos que antecipar possibilidades e, em função delas, trabalhar. Nós já retornamos parcialmente. Nós já temos atividades sendo desenvolvidas no campo laboratorial, sim, na área de saúde. Sim. Os cursos de saúde são fundamentais, inclusive, para o enfrentamento do problema que nós, sim, estamos vivendo. Sim. Então, essas atividades já retornaram. Nós estamos nos preparando para retornar completamente, presencialmente, no início do ano de 2021. Perfeito. Essa é a nossa perspectiva. E o nosso planejamento já foi traçado nessa linha. Então agora, digamos, está acontecendo um retorno parcial em algumas áreas. Exatamente. Com toda a cautela, obviamente. Obviamente. Protocolos, na verdade, são somados. Os protocolos do município, do Estado, da União e o da instituição. Temos 4 níveis de protocolo. Eu não vou entrar em detalhes, até por questões éticas, mas eu vi sábado, eu vi uma cena, foi num determinado lugar, mais de 100 pessoas. Música, bebida. Meu Deus. E eu acho que mais de 100, e ninguém. Eu parei, chamei meu irmão que estava comigo, veja se tem alguém com máscara. Meu Deus do céu, que irresponsabilidade. Não precisa comentar, que irresponsabilidade. E eu digo isso com autoridade, e não faço isso com satisfação, porque eu sei o que eu passei, de quem teve o Covid. Eu peguei. Eu sei o que eu sofri, não tive falta de ar, não fui para a UTI, mas fiquei 5 dias no hospital. Eu sei o que eu passei, mesmo não tendo ido para a UTI. Então veja a que ponto chega, vou usar um termo mais pesado, a ignorância, a irresponsabilidade de certa parte da população. Eles não têm noção. Estamos caminhando para 155 mil mortos. Aí só país. Invocando, perdoai os pais. Né? E outros tantos... Eles não sabem o que fazem, não é isso? Eles não sabem o que fazem. Mas deixa para lá. Isso aí eu falei mais com uma colaboração. Falei que eu ia lhe provocar. Então vou. Está preparado? Como diz no UFC, are you ready? Está pronto? Ok, let's go. Nós convivemos com o Parque Tecnológico, se eu não estiver enganado, há 10 anos. Se eu estiver errado, mais. Me diz mais? Então, mais. Errei. Mais 12? Mais que 12? Por aí. Olha, só me diz, não precisa perguntar. Mais ou menos isso? 12, 14? Eu me lembro que... 13 para 14 anos. Eu lembro que ele foi oficialmente lançado dentro da Associação Comercial. O Alckmin era secretário de Desenvolvimento do governador José Serra. Tinham brigado antes, depois fiz política, né? Logo depois ele se candidatou. Se candidatou e ganhou. Foi eleito governador. Então, ele lançou em um parque tecnológico estadual. Esse lançamento, se não me falha a memória, foi no ano de 2007. Então, são 10, são 13 anos. Meu Deus do céu. Bom, nós fomos na última sexta-feira, ou 10 dias atrás, a inauguração do prédio do Parque Tecnológico. Então, minha pergunta é bem simples e bem provocativa. Agora vai? Olha, o Parque Tecnológico já foi.
Para onde? Está indo. Para onde? Não falei que eu ia lhe provocar. Não, não vai ficar barato, não. Eu acho que foi e está indo. E irá, melhor ou pior, de acordo com as decisões que a coletividade tomar. E é importante ter isso claro, não é? O gestor público é um ator no âmbito da Fundação Parque Tecnológico. Claro que é um ator muito importante, mas não é o único. A atratividade de empresas, jovens empresas, startups ou negócios que ainda requerem incubação, Incubadores, né? Eles dependem, para além do poder público, eles dependem da capacidade da nossa sociedade local em ser atrativa, em ser promissora do ponto de vista da geração de novos negócios, de fazer com que as oportunidades se multipliquem. Para isso nós temos que olhar para outros segmentos econômicos. E volto a falar de Condesan. Um dos desafios do planejamento que a nossa região, e eu tendo sempre abordado dessa forma, eu vejo que o nosso Conselho de Desenvolvimento de Santos se articula com um movimento de desenvolvimento que é de toda a Baixada Santista. E isso nós iniciamos no movimento Inova. O Inova quis e quer, porque ele ainda continua, articular as forças da região metropolitana. E isso acaba por produzir algumas novas iniciativas, muitíssimo bem-vindas. Uma delas surgiu no Guarujá e, mais recentemente, o Condesan, que se constitui como uma iniciativa virtuosa e, eu diria, já brilhante na sua articulação inicial e que carrega uma responsabilidade muito grande pelo seu desenvolvimento nos próximos tempos. Vai depender, fundamentalmente, desses grandes atores que nós consigamos produzir novas alternativas ao desenvolvimento econômico regional. E numa região que é tão adensada como a nossa, e do ponto de vista de área diminuta, nós temos a tendência a buscar negócios que sejam intensivos do ponto de vista de tecnologia, com muito valor agregado. Vejam como o Parque Tecnológico pode exercer um papel de confluência dessas iniciativas com anjos investidores, com outras políticas de indução ao desenvolvimento que o poder público vem a construir. Então, eu penso que em torno do Parque Tecnológico nós poderemos ter excelentes boas notícias, não é? O excelente boa notícia é proposital, porque a boa notícia é sempre um elemento, né, que nos lembra a abordagem evangélica, mas elas podem ser excelentes do ponto de vista do desenvolvimento também, desenvolvimento econômico. Então, bem objetivo, hein? Já fizeram o sinal que infelizmente acabou o nosso tempo, mas eu ainda tenho essa questão e mais uma pequenininha. Por favor, mais um minuto só. Marcos Medina, melhor. Agora vai então? Tem que ir. Não. Já está indo. O senhor está, desculpe, não quero jamais ofendê-lo, o senhor está sofismando, eu estou perguntando. Agora vai? Vai. Agora eu fiquei feliz. Já está agora indo. Já está então, para encerrar o programa, a proposta é de uma gestão privada. Em breve, a Prefeitura deverá lançar um edital para que empresas interessadas apresentem um modelo de gestão do Parque Tecnológico. A ideia da Prefeitura é que a gestão seja privada. É positivo ou negativo? Depende do regramento que o edital vier estabelecer, né? Ou que ele estabelece. Eu não conheço ainda o edital. Deve ser lançado nos próximos dias. Está na Procuradoria, segundo Omar Silva Júnior, que é o atual presidente do Parque Tecnológico. Está na fase final, tem que passar pela Procuradoria, estão fazendo alguns ajustes. Eu acho muito oportuno que nós reunamos a competência de gestão que pode vir do ente privado que se apresente. Sim. Mas é preciso reconhecer que alguns objetivos a serem alcançados dizem respeito ao interesse maior da coletividade. O desenvolvimento econômico, como eu comentava há pouco, não pode apenas beneficiar, né, a perspectiva daquele que vai fazer do Parque Tecnológico um elemento de alavancagem para o seu desenvolvimento, mas ele tem que gerar divisas, gerar oportunidades para o desenvolvimento da região. Nós precisamos fixar gente aqui. Nós precisamos garantir que tanta gente que qualificamos nas nossas instituições de educação superior permaneçam da região. Nós estamos já saturados de observar a quantidade de quadros qualificados que vão para outras praças, para outras regiões, porque aqui lhes falta oportunidade. Então nós temos que criar também o espaço onde as oportunidades de desenvolvimento estejam. Acabou, infelizmente. Rápido, assume compromisso. Vai voltar, ok? Quando você assume quiser. O compromisso? Claro, quando obrigado, você Medina. quiser. Muito obrigado, Márcio. Abraço a vocês e até a próxima.